Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao cursinho da Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova do Enem de 2023. Vem comigo! Os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie denominado biocarvão, ou biochar, obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter o solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente, como mostra a estrutura aqui no texto. É interessante que a gente possa analisar essa estrutura, o jeito que ela é representada aqui no texto, e entender como é que ela fica na fórmula estrutural. Aqui embaixo tem uma imagem que mostra isso pra gente, mas é interessante você entender o seguinte: essa parte que é um risquinho aqui que mostra aonde ela estaria ligada em uma outra cadeia carbônica maior, o que seria esse carbono aqui? Ficaria mais ou menos assim, ó, um átomo de carbono, uma dupla ligação com oxigênio, um outro oxigênio e aqui tem uma ligação com algum outro elemento químico. O que ele mostra pra gente, esse sinalzinho negativo aqui, a gente vai colocar ele aqui de novo no que está mostrando em que esse íon carboxilato apresenta. Então, quando você vê essa estrutura COO, saiba que isso, se tiver um sinal negativo logo depois, é um ânion carboxilato, perfeito? Vamos voltar ao texto. Esses grupos atraem íons positivos, vou deixar grifadinho aqui também, necessários como nutrientes, tais quais o zinco, o ferro, o potássio, o cálcio, o magnésio. Essas ligações do solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, em que o M maiúsculo aqui, que tem cargas positivas, representa os cátions metálicos. De acordo com essa escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44. Então, ele mostra aqui nessa nossa imagem o íon biocarvão, o carboxilato, quando entra em contato com um cátion positivo, obviamente, ele vai formar uma ligação iônica. E aqui está sendo mostrada ela, perfeito? O que seria uma ligação iônica? Uma ligação entre átomos que existe uma grande diferença de eletronegatividade, perfeito? Vamos agora partir para ver o que o exercício pergunta para a gente. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Vou dar uma dica de ouro para vocês. O Enem adora colocar questões que envolvem interpretação de tabela e que necessariamente você precisa fazer um cálculo, entender alguma parte de uma coluna para olhar na outra para você poder responder. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer nesse exercício. A gente vai ter que escolher algum elemento químico de acordo com a eletronegatividade dele e responder com o nome desse elemento. E aí, Bruno, como é que eu faria isso? Vamos ver o que ele pergunta pra gente? O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente de qual elemento? Bom, vamos lá, como é que a gente vai calcular isso? Primeiro, ele forneceu para a gente a eletronegatividade do oxigênio. Vamos anotar ela? Tá aqui, ó. A eletronegatividade do oxigênio é 3,44. Essa é a eletronegatividade do oxigênio. Para ter um grande caráter iônico, eu preciso encontrar agora um cátion que tenha a menor eletronegatividade, para que eu tenha a maior diferença entre o oxigênio e ele. Olhando para esses átomos metálicos que a gente tem aqui, esses elementos, o que possui a menor eletronegatividade é o potássio. Por quê? Quando você tem um átomo de oxigênio e um átomo de potássio, vamos colocar eles ligados entre si aqui, para você entender. O oxigênio e o potássio. É como se o oxigênio puxasse com uma certa força os elétrons dessa ligação para um lado e o potássio puxasse com uma outra força para o outro lado. Quanto é essa força? É justamente essa eletronegatividade. Enquanto o oxigênio puxa com 3,44,
o potássio puxa com 0,82. Se você quiser descobrir, então, qual vai ser o valor dessa diferença de eletronegatividade, é só você fazer um menos o outro. Então, se eu fizer 3,44 menos 0,82, eu vou ter um valor igual a 2,62. É o maior valor que eu vou conseguir aqui de diferença de eletronegatividade, quando eu pego o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio, e o menos eletronegativo, que nesse caso é o potássio. Então, respondendo à pergunta do exercício, ele vai falar assim para a gente: qual é o cátion que resultará numa interação de maior caráter iônico? Eu preciso escolher o metal que tem a menor eletronegatividade, por isso a resposta certa é o potássio. Espero que vocês tenham recordado um pouquinho aí das substâncias iônicas, a principal característica que deve ser pensada para falar que uma ligação é iônica, que é a diferença de eletronegatividade. Espero que vocês tenham entendido e até mais!